Bem-vinda, bem-vindo ao Innovation Festival da Fast Company Brasil. Eu sou o Fábio Cardo, co-editor de Foodtech da Fast Company Brasil e tenho a honra de estar aqui hoje para conduzir e mediar esta conversa sobre sustentabilidade. O tema central da nossa trilha é as empresas que se importam, colaborando para o futuro sustentável do planeta. Eu tenho a honra de ter aqui como convidados para essa trilha Frinéia Rezende, da Conexus, Gui Bramer, da Bomera, e Sérgio Pinto, da BRF. Eu vou pedir para cada um, começando pela Frinéia, se apresentar brevemente, falar o que faz na empresa. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, meu nome é Frinéia Rezende, eu sou diretora de Desenvolvimento Institucional da Conexus, que na verdade é uma UCIP, e a nossa missão é trabalhar com foco na viabilidade de crédito e desenvolvimento de negócios com foco na agricultura familiar e nas redes de cadeia de valores, na verdade, de extrativismo, ou seja, focado na sociobiodiversidade. Bom dia, Fábio. Bom dia, Friné. Bom dia, Gui. Obrigado pelo convite. Eu sou responsável aqui na BRF, das marcas Sadia, Perdigão e Qualy, para quem não conhece, pela área de inovação e transformação da companhia. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Sou o Gui, sou fundador da Bomera, ainda é CEO da empresa. A Bomera é uma empresa que completa agora 10 anos, uma empresa brasileira, 10 anos agora em novembro, que totalmente focado na economia circular e implementação desse modelo de negócio em todo o país. Muito bem. Bom, é um grande desafio o tema, né? Porque hoje não tem conversa de negócio, não tem conversa de botequim que não fale de sustentabilidade, ESG. Então, assim, vocês três estão à frente de operações distintas e todos estão totalmente envolvidos com o tema, né? E o nosso planeta está vulnerável, a gente precisa ter ações, atitudes que a gente consiga reverter ou melhorar o nosso futuro, né? Afinal de contas, a gente precisa, a cada dia que nasce, a gente precisa pensar no recomeço. O que nós vamos fazer pelo bem do planeta? Então, nesse sentido, eu gostaria de saber, vamos começar com a Frinéia, que está pegando o pessoal que está na produção, lá no campo, né, e ainda nas comunidades isoladas pelo Brasil inteiro. O que você está vendo? O que o pessoal está se recriando? O que tem de novidade por aí? Muito boa pergunta, porque esse cenário que a gente está vivendo, e principalmente acho que quem está nos grandes centros urbanos, muito distante, inclusive, da vida do campo, perde um pouco essa dimensão do que, de fato, a gente precisa olhar para a gente garantir o nosso futuro, né? Esse cenário que a gente tem escutado muito aí ligado às mudanças climáticas e o que pode acontecer, e para onde a gente pode olhar, né, é bem complexo. Então, hoje, o que a gente tem, na verdade, no campo? A gente precisa, na verdade, melhorar as questões de acesso a crédito, por exemplo, para que a gente mantenha, por exemplo, a agricultura familiar rodando. Hoje a gente tem alguns dados interessantes. Tem um dado, inclusive, que circula há alguns anos, que diz que cerca de 70% do que a gente come, né, que chega na nossa mesa, vem da agricultura familiar. Então, como é que a gente mantém essa possibilidade de se alimentar de maneira equilibrada no futuro? Né? O que representa a gente ter comida? Então, boa parte do que a gente tem hoje chegando na nossa mesa, que vem, de fato, da agricultura familiar, está atrelada também à sociobiodiversidade, ou seja, as espécies, né, que são, na verdade, nativas e que têm alguma relação atrelada com a cultura brasileira também. Um exemplo disso é o açaí, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo, virou moda um tempo atrás, que todo lugar tinha uma banquinha aí vendendo açaí. E qual é a relação que a gente tem, então, né, com a biodiversidade, com mudanças climáticas e com a alimentação? Então, essas cadeias de valor precisam ser olhadas com mais cuidado, né? Então, algumas outras questões importantes também, quando a gente fala de inovação, dependendo do lugar que a gente está falando, inovação é a gente emitir nota fiscal. Né? Então, a gente tem complexidades que precisam ser olhadas com cuidado, muito bem trabalhadas, e, de novo, garantir que as pessoas que estejam no campo, principalmente na agricultura familiar, tenham condições de continuar plantando e distribuindo esses alimentos para que, de fato, a gente garanta segurança alimentar, não só para o Brasil, mas para a população mundial. Eu tenho um peso, né? Eu falei de coisas que são um pouco, talvez, drásticas até, mas esse é o cenário que a gente precisa cuidar.
A complexidade realmente porque um sistema, ele é todo conectado, né? Então é difícil articular tudo. Agora, se a gente pensar isso aí, e você está falando do pequeno produtor, a hora que a gente joga isso numa escala, por exemplo, vou passar aqui a bola para o Sérgio na BRF. A hora que a gente joga isso numa escala que tem impacto mundial em termos de abastecimento de comida, então, Sérgio, como é que fica você conseguir manter a sustentabilidade versus atender toda a cadeia? Você tem também uma rede imensa em termos de fornecedores, e aí você vai para o exterior. Como é que você está vendo essa estrutura toda? Olha, não é uma resposta simples, tá, Fábio? Eu vou tentar construir em cima do que a Frenéia estava mencionando, pelo simples fato do que a temporada do ou acabou, né? Eu faço isso, ou eu sou sustentável, ou eu abasteço, ou eu cuido, né, da minha cadeia. A BRF, né, ela tem uma cadeia longa, bem integrada, são processos que muitas vezes tardam 3 a 4 anos, desde o planejamento até a conclusão, passando pelo grão, passando pelo pequeno produtor, passando pelo integrado dentro das nossas granjas, depois você vai por todo um processo de armazenamento, industrialização, enfim, é um ciclo muito longo. O que a gente tem colocado atenção especial é realmente, primeiro, dentro de casa. Eu acho que tem um processo dentro das próprias unidades da BRF, Fábio, em as pessoas compreenderem, né, as diferenças e seu papel em segurança alimentar e desperdício alimentar. Né? Então, assim, a gente tem muito desperdício ao longo da cadeia, por diferentes razões, e a gente também tem muito desperdício dentro das próprias residências, também por diferentes razões. Né? Então, um pouco esse estado de consciência é importante. O segundo passo que a gente dá com bastante força é realmente cuidar dos nossos parceiros como se eles fossem integrados, como se eles fossem membros, né, dentro da própria BRF. Então, quando a gente coloca nossos compromissos públicos, todo um trabalho que a gente fazia com os integrados, né, de conseguir garantir até que esses processos familiares perdurassem, mas também tivessem um fôlego, um pulmão financeiro, um pulmão de abastecimento, um cuidado de um médico veterinário, um cuidado de um agricultor, a gente começa a levar isso também para elos da cadeia que antes a gente eram meros compradores. Quando, por exemplo, eu falo, Fábio, de compra de materiais cartonados, quando eu falo de compra de ingredientes que são aí, digamos, secundários dentro dos nossos modelos de produção, mas, assim, o ajuste está muito fino, né? Muito fino. E a gente sentiu isso com bastante força, seja você uma pessoa que está envolvida com o setor ESG ou de alimentação ou não, quando a gente teve todo o cenário da gripe suína africana. Começou ali o desequilíbrio, né, lá para os anos de 2017, no sequenciamento a gente teve a Covid, a gente parou a produção por um momento e a gente tem enfrentado agora ao longo de 2021 um desequilíbrio absurdo. Mas as coisas boas, né, para olhar com um pouco de otimismo, passando um pouco esse detox digital aqui também que a gente tem, né, depois da pandemia, é que as pessoas estão buscando vínculos mais duradouros. As pessoas estão buscando realmente propósitos e valores que simplifiquem a conversa. A nossa própria forma de atuação numa grande indústria aqui, Fábio, a gente mudou muito o nosso processo de aproximação para você primeiro empatizar e concordar com os valores e com a visão de negócio e de futuro daquela companhia. Se você tem harmonia aqui, depois a gente avançar isso para uma outra solução, é um caminho mais simples. Mas, de qualquer maneira, ainda é muito doloroso a gente encarar que no Brasil você tem mais de 100 milhões de pessoas em insegurança alimentar, e a gente é uma empresa de alimentos, e a gente olhar que dentro do nosso próprio país, e a gente com uma potência exportadora de alimentos, eu perco 30% de tudo que eu produzo ao longo da cadeia. Ora, e se isso não sensibiliza suficientemente quem está nos ouvindo, vale mencionar também que muitos daqueles ingredientes de conservação, né, os bons e velhos conservantes que são colocados na comida, muitas vezes acontecem pelo simples fato que a nossa cadeia não consegue garantir que o produto vai chegar nas condições ideais de consumo. Então, tem muita coisa aqui para trabalhar. Eu acho que a boa coisa é existe uma série de novas gerações, né, novas perspectivas, e toda essa diversidade que a gente está trazendo, essa pluralidade, não somente cultural, mas também de expertises, eu acho que a gente tem aqui uma missão genuína e também passa pelo público privado, passa, né, por todas as entidades, né, que são não somente regulatórias, mas também fomentadoras dessa transformação, e colocar o Brasil vamos colocar num corpo melhor para enfrentar esse futuro. Né, aqui dentro, até mesmo da nossa unidade de inovação dentro da BRF, Fábio, uma coisa que a gente faz bastante
realmente só trazer para dentro quem tem paixão genuína por isso. Né? Então, assim, porque de verdade, gente, a gente falar que a gente vai alimentar, né, uma massa de 140 países e está presente na mesa de 95% dos brasileiros todos os meses, se isso aí não deixa alguém excitado, eu não sei o que vai deixar no final do dia. Legal. Gui, você está na ponta, né? Isso falando aqui de todo as perdas e desperdício, e você, como trabalha com a economia circular, é um grande desafio em termos de fazer o manejo de tudo isso que está acontecendo, né? Não só porque, vamos dizer que as perdas sejam reduzidas, né? Ainda assim, a gente vai ter o pós-consumo, né? Como é que você está vendo essa evolução? De repente, vai reduzir o teu foco de trabalho, a quantidade de materiais que você vai trabalhar? Você trouxe um ponto super legal e que realmente a economia circular começou trabalhando o final da cadeia, né? Mas agora a gente começa a trabalhar muito o nascimento de produtos, né? A gente está sendo muito chamado para projetos de produtos antes de nascer, porque eu acho que essa é a grande mudança, ou seja, antes de botar o produto no mercado, é estudar ele qual que é o impacto. A gente vive hoje essa questão de desperdício, e não é à toa, assim, puramente a forma de pensar a indústria, né? Lá no começo da Revolução Industrial, o foco era expandir produção, ter mais acesso a produto. Aí veio a primeira crise econômica, inventaram um conceito de diminuir a vida útil de produto de propósito para que ele durasse menos e conseguisse potencializar a economia. E aí que virou esse conceito da economia linear, né, de onde você extrai recursos, faz produto, focando sempre na experiência, no crescimento, e não olha o pós-vida desse produto, né, que é cada vez mais rápido, inclusive, a vida é cada vez mais curta. Então é isso que trouxe esse impacto ambiental que a gente está vivendo aí em vários negócios, sempre porque o desenvolvimento de produto sempre foi muito focado no produto em si e não na segunda vida dele que ele ia ter na sociedade. Mas a gente tem 10 anos de vida, vamos fazer 10 anos agora em novembro, como comentei. O que a gente percebe nesses 10 anos é uma evolução muito forte nesse sentido, né? O impacto ficou cada vez mais visível, a rede social acho que trouxe a cozinha de muita empresa para o mainstream, quer dizer, hoje não dá mais para ser, acho que o Sérgio trouxe uma coisa, não tem mais ou, né? Acho que não dá mais para você escolher ser ou sustentável ou você não é, você tem que ser. E ao mesmo tempo você vê o esforço de gigantes e startups nascendo já com essa pegada de gigantes realmente mudando a forma de fazer o processo, a forma de fazer produto. Não é fácil, é uma jornada, né? É uma jornada. Então, assim, com esse pensamento linear que a gente colocou no nosso cérebro no desenvolvimento de produto, é muito difícil. A economia circular não é uma inovação da NASA, sabe? Um produto novo que vai resolver o problema. É uma forma de você ver o processo produtivo diferente. É você colocar múltiplas inteligências dentro de uma mesa de desenvolvimento e desenvolver diferente, sem abrir mão de experiência, sem abrir mão de lucratividade, sem abrir mão de crescimento. Não é isso. Simplesmente você colocar na mesa o pequeno agricultor, é você colocar na mesa a cooperativa de catador que vai trabalhar seu resíduo lá no final, é você colocar na mesa, obviamente, o consumidor que precisa entender o que é sustentável e o que não é, os técnicos, os engenheiros, os sociólogos, quer dizer, realmente um ambiente de inovação muito diverso, e é isso que é legal na economia circular. Você realmente tem um processo de transformação, e a gente fala muito de inovação social aqui na Bumera, que é justamente isso, uma inovação de economia circular não é uma inovação de tecnologia apenas, uma inovação também de pensar diferente a forma de fazer. Só que com essa linearidade da economia, o ser humano inventou 4 tipos de desperdício que a gente fala bastante, né? Um é o que está mais visível, que a gente chama de recurso, que são os resíduos nos oceanos, os resíduos mal gerenciados, enfim, o desperdício que foi falado, eu gosto muito quando alguém traz esse assunto, que perde 30% entre a fazenda e o prato, você perde 30% de alimentos num país como o nosso, ainda que sofre com a questão da fome. Então, esse é o mais falado, esse é o mais trazido. Mas a gente conseguiu inventar 3 outros desperdícios na sociedade que nenhum outro ser vivo tem. Um eu chamo de valor embutido. O que é isso? Os produtos são complexos em sua composição para você criar uma vantagem competitiva em relação à sua concorrência. Por exemplo, eu vou falar o exemplo dos eletrônicos. É tão difícil você separar os metais preciosos que estão lá dentro, porque o design daquele produto foi feito para não ser copiado, que é muito mais fácil você jogar isso fora do que você tentar recuperar os metais que estão lá dentro. Então, esse desperdício de valor embutido, que eu chamo, criando monstrinhos híbridos de muita mistura de materiais e tal, isso gera um desperdício enorme na sociedade. O terceiro desperdício é de vida útil.
a gente encurtou a vida dos produtos. Produtos que podem, por exemplo, durar muito mais, como lâmpadas, que foi o grande... Quem trabalha com sustentabilidade fala muito da obsolescência programada, e o pessoal da lâmpada lá atrás, da primeira crise econômica global, eles encurtaram a vida útil de lâmpada com a intenção de vender mais lâmpadas, ou seja, queimar mais rápido, consequentemente, por fomentar a economia. Isso foi adotado por praticamente todas as indústrias. Quem não tem medo de atualizar um software de celular que chega para você, putz, meu celular vai ficar mais lento, meu celular vai ficar, sei lá, meio inutilizado, justamente porque a gente viu o conceito de encurtar a vida útil para fomentar a indústria. E o quarto, não menos importante, é o de ociosidade. Né? A gente tem muito item em casa, por exemplo, que você vai usar uma ou duas vezes e vai ficar encostado em algum canto. Então, a questão de você ter a posse e não acesso é uma coisa que a economia linear nos trouxe. Né? Assim, eu preciso ter uma furadeira em casa, que eu vou usar ela 2, 3 vezes para colocar 2, 3 quadros na parede, ela vai ficar encostada o resto da vida dela. Isso não é... Isso tem estudo, inclusive. A National Geographic fez estudo, a furadeira que está em casa vai trabalhar 3 minutos em toda a sua vida. Né? Então, esse conceito, essa forma de pensar é o que a economia linear vem trazendo para hackear esse sistema. É você, cara, será mesmo que você precisa ter a furadeira ou precisa ter acesso a ela? Será que uma empresa de aluguel digital, por exemplo, onde você possa acessar uma furadeira só para aquele uso, não faz mais sentido no mundo de hoje? Ou você realmente precisa comprar uma furadeira? E por aí vai. Então, trazendo agora para o mercado de alimentos, eu acho que tem muita coisa sendo inventada, tem muita coisa sendo olhada, muita coisa do passado que a gente aprendia com os nossos avós, começa a voltar de novo, a questão da economia local, a questão de tecnologias, de como facilitar a logística para não desperdiçar tanto. Hoje a digitalização ajuda muito isso. Né? Você tem softwares inteligentes de mostrar a temperatura de caminhão, você vai ter desperdício de alimentos, isso tudo online, tudo na hora para você já ajustar o processo. Então, é uma onda muito positiva. E, para finalizar, com a pandemia, eu achava realmente que a economia circular ia dar uma brecada. Foi totalmente ao contrário. Né? A economia circular ganhou muita força. Projetos gigantes estão saindo do papel de gigantes, né? Justamente porque a gente ficou muito mais empático com os outros. Né? A gente viveu dentro das nossas casas na pandemia, a gente ficou dentro de casa, a gente viveu mais com nossos filhos, a gente quer uma vida melhor. A gente viu o impacto de lixo que a gente gera no nosso dia a dia em casa, que antigamente seu resíduo ficava no restaurante, ficava no seu escritório, hoje ficou na sua casa. Então, a gente está muito mais empático. E hoje, o dinheiro mudou de mão. Né? Os fundos de investimento estão anunciando que vão botar dinheiro em empresa que tem propósito, empresa que vão melhorar o planeta e não estragar o planeta, sem abrir mão de lucratividade, porque ninguém está fazendo assistencialismo. Nenhum fundo de investimento, estou aqui para ser bonitinho, não, estou aqui para ganhar dinheiro, só que eu quero ganhar dinheiro com empresas que vão deixar o planeta melhor do que eles pegaram. Tá? Então, é uma visão geral do que está acontecendo, é uma visão bem otimista do nosso setor. Obviamente tem muita coisa para fazer, uma jornada longa ainda, mas a gente está bem feliz com o que está acontecendo no mundo e no Brasil com a economia circular. Vocês me deram um monte de aberturas aqui, a gente poderia ficar falando isso aqui o resto do dia, né? Mas a gente vai ter que concentrar, porque nós não temos todo esse tempo. Mas há um tema muito sensível, né, que, fechando aqui na palavra do Gui, que vocês também, Sérgio e Ney, abordaram, é a questão da sustentabilidade financeira das operações, né, porque você vai ter que fazer uma conciliação em termos de como o seu investidor, o cara que está colocando dinheiro na sua empresa, está vendo o crescimento do negócio dele, e na ponta o que você vai ter de entregas. Né? Então, acho que nesse sentido, e até pegando o gancho também da questão da pandemia, vocês viram uma mudança de mentalidade por conta de hoje quem tem o acesso ao capital e que pode disponibilizar esse capital, está mudando a mentalidade dele também. Então, assim, vamos começar novamente com a Finéia, porque vocês estão mais nessa linha de financiamento das cooperativas, do agronegócio. Como é que você está vendo essa visão do pessoal? Essa mudança ela já vem acontecendo há um tempo, né? Acho que ela se intensifica agora, né? A gente, inclusive na Conexus, tem um fundo, né, que é um fundo de investimento específico para tratar dessa questão que se intensificou muito com esse cenário pandêmico, né? Então a gente teve uma ação específica com esse foco, né? Mas a gente tem observado sim que vários fundos, inclusive, têm criado também uma parcela de oportunidades pensando nessas crises, como foi essa crise do Covid-19. Então, de fato, tanto empresas quanto fundos de investimento têm olhado mais para essa questão e investido diretamente ou criado linhas de investimento específicas para extrativismo, com foco principalmente em Amazônia,
quando a gente fala ali da castanha, do açaí, do cacau, e, obviamente, também para a agricultura familiar, principalmente focada em agrofloresta, em produção de alimentos conciliadas com a conservação das florestas. E aí a gente Deixa eu te fazer uma perguntinha que você falou num ponto, só para não perder depois. Você falou do investimento, principalmente na região norte, amazônica, onde é muito discutido a interferência, né, do impacto ambiental. Você vê o interesse também, a atenção de investidores estrangeiros, ou são só investidores locais que estão se dispondo a participar disso? Na verdade, a gente tem hoje mais estrangeiros do que brasileiros, para falar a verdade. A gente tem algumas empresas e alguns fundos de investimento, mas quando a gente fala de volume de recurso financeiro, os volumes são muito maiores, né, vindos de grants ou de fundos internacionais. Então, a gente, né, tem aí os seven figures, que eles falam, né, 7 casas decimais de investimento. Então, tem muito mais recursos financeiros circulando, voltado inclusive para a Amazônia, vindo do estrangeiro do que da economia local, o que é bem... Eu não sei até que ponto isso é bom. A gente pode entrar aqui numa outra discussão sobre isso, porque isso mostra, na verdade, que apesar do Brasil ter bastante recurso, a gente precisa ter mais engajamento, tanto dos fundos nacionais quanto das empresas, para direcionar recurso financeiro para reverter o cenário que a gente tem. Então, até aqui falando com a BRF, né, aproveitando que eles estão aqui, e trazendo um dado para vocês importante. Né? Hoje, quando a gente fala de uso do solo, para a questão agropecuária, a gente está falando aí de mais ou menos 665 mil quilômetros quadrados de uso do solo só para esse fim. E aí, quando a gente olha para a questão... e aí, passando por hectares, né? A gente está falando de 220 milhões de hectares só de pecuária, e desses 220, a gente tem 70 milhões só na Amazônia. Então, aí eu quero puxar um outro assunto aqui, engatar um outro assunto, que é o seguinte: quando a gente fala de exportação, e o Sérgio estava falando disso, né? O que a gente exporta, na verdade? O Brasil é um grande exportador de carne, de soja, de café e de milho. E se a gente pensar, essas espécies são, na verdade, originárias, são nativas de onde? Vou puxar a soja, eu adoro falar disso. A soja é uma espécie asiática, e nós hoje somos o principal exportador de soja. Mas quando a gente está exportando a soja, a gente está exportando o que exatamente? Se é uma espécie que veio especificamente da China, e na China tem muito espaço, mas o que falta para a China para ela não ser um grande, o maior exportador? Então, ou, né, já que ela é o maior consumidor de soja, por que ela mesma não produz? Porque ela não tem recursos naturais disponíveis. E a gente está falando de solo, de nutrientes do solo, e está falando principalmente de água, né? Então, e aí quando a gente olha para espécies que são nativas nossas, por exemplo, castanha do Brasil, hoje o maior exportador de castanha do Brasil é a Bolívia. O maior exportador de cacau, que é uma espécie amazônica, o chocolate pode ser mexicano, mas o cacau é amazônico, né? O maior exportador de cacau hoje está na África, está falando da Costa do Marfim, de Gana. E quando a gente fala, por exemplo, aí tudo bem que não é alimento, mas está falando do látex, que é de uma espécie nativa, que é a seringueira. Hoje a Malásia continua, algumas décadas já, né? A Malásia superou o Brasil. Então, que cenário é esse que a gente tem a maior produção de espécies exóticas e a gente perde a capacidade de produzir as nossas próprias espécies, exportar, mesmo que fosse para atender o mercado nacional, o mercado interno, né? Então, qual é essa relação que hoje o brasileiro tem no investimento da agricultura, das espécies nativas e a relação com a exportação? Né? Eu não vou entrar ainda na questão das mudanças climáticas, senão eu não sei se vai dar tempo, mas enfim. Então, só para puxar um pouco do que o Gui falou, a gente ainda tem falado muito em externalidades, as empresas falam muito em internalizar externalidades. E eu queria trazer para vocês que não existe externalidade, porque quando a gente olha para essas cadeias de valor como um todo, né, que é o famoso do berço ao berço, cradle to cradle, não existe externalidade, porque tudo faz parte do processo produtivo em algum momento, e isso vai impactar diretamente o negócio. Ou tem uma outra questão que eu vejo que, no geral, as empresas, mesmo tanto no Brasil quanto fora, têm uma dificuldade muito grande de olhar, que é a nossa dependência aos recursos naturais ou aos serviços ecossistêmicos.
Então, como é que a gente vai falar, então, de ESG ou de sustentabilidade se a gente continua deixando algumas coisas de lado, chamando essas coisas de externalidades, e elas fazem parte do nosso processo? Muito bem. Sérgio, vocês que têm essa presença internacional, tem operação nos países árabes, enfim, você tem uma diversidade muito grande de entendimento sobre a questão do investimento e também sobre o papel do Brasil dentro do contexto de fornecedor global de alimentos. Como é que você está vendo a evolução do entendimento desses públicos em relação ao que nós estamos fazendo aqui no país? Bom, eu vou pegar na sua pergunta, Fábio, do que a Freinet estava observando até sobre o papel um pouco da indústria, né? E eu queria mencionar que as indústrias elas estão hoje muito localizadas, ubicadas realmente na região do Paraná. Quando a gente fala do agronegócio, é Paraná, Mato Grosso, São Paulo, principalmente. Mas quando você fala do setor privado, que eles falam do setor privado moderno, produtivo, financeiro, fica muito mais ainda São Paulo e Rio de Janeiro. O que acontece é que até os centros de formação acadêmicos, eles também são extremamente concentrados, apesar de a gente ter centros espalhados, né, principalmente federais, pelo Brasil, de alta valia. Então, você acaba criando uma visão muito mitológica, mítica, de quais são as possibilidades de alimentos que a gente tem. Né? E não é um acaso, né, e a Freinet já cobriu bem porque a soja é um grande êxito aqui, tampouco é um acaso porque a castanha migrou para a Bolívia. Assim, tem algumas coisas importantes que partem do setor privado, mas elas andam conjugadas, né, com o setor público. Então, quando a gente fala dessa alimentação, e você mencionou, né, Fábio, de atender o mercado halal, né, que é todo esse cinturão que a gente tem no mercado muçulmano, quando a gente vai atender o mercado asiático, cada um tem uma perspectiva diferente, cada um busca uma coisa diferente. Só que algo é latente, a Freinet cobriu bem. A gente não está comercializando valor agregado. Gui, a gente está retomando, então, essa questão de como é que o cenário internacional está vendo o trabalho que está sendo desenvolvido no Brasil, em termos de investimento, em termos de perspectivas. Você já tem alguma visão sobre isso? Você está acompanhando alguma coisa nesse sentido? Não, tá super movimentado o mercado de ESG, tanto no mundo quanto no Brasil. Reafirmando o que a Freinet trouxe, muito fundo gringo vindo para cá, olhando empresas como a nossa e outras empresas do setor, olhando muito a questão do impacto social também, não só no impacto ambiental. Isso também está virando uma temática muito forte. E eu estou percebendo muito claramente que depois que o BlackRock, né, o grande fundo global, anunciou que os investimentos vão ser pautados em propósito, vão ser pautados em impactos positivos para a sociedade, isso virou uma onda muito forte no setor financeiro, né? O que eu estou percebendo está faltando projeto. O que eu venho conversando com muitos fundos é muito isso. Putz, falta projeto. A gente quer investir, a gente tem dinheiro direcionado para isso, mas está faltando projetos que parem no pé no longo prazo, né? Então é um momento realmente importante para todo mundo repensar o que quer se propor para a sociedade, que problema que está resolvendo, deixar essa temática cada vez mais clara e como vai resolver e aonde o dinheiro vai ser aplicado. É isso que eu estou escutando muito do setor financeiro. Quer dizer, cara, a gente tem projetos maravilhosos no Brasil que estão querendo, que precisam crescer, só que aí o empreendedor, ou ele está muito apaixonado pela causa e acaba não conseguindo traduzir isso em business plan, ou seja, como é que eu consigo usar esse dinheiro que eu vou investir em coisas claras que vão fazer isso perseverar e crescer. Isso é a reclamação que eu estou mais escutando dos fundos que estão olhando ESG. Mas tem muita oportunidade, né? Assim, tantas empresas pequenas quanto startups novas que estão nascendo para o setor ESG, tem muito problema a ser encarado. Isso é o ponto bom. Então a dinâmica boa, se juntar dinheiro bom com pessoas fantásticas que estão querendo mudar o mundo, dá coisa boa aí. Essa questão de afinar a tradução do propósito em business, né? Quer dizer, isso é um pouco do que eu estou escutando no mercado financeiro, tá? Então tem um ambiente muito bom e dinheiro disponível para isso. Até continuando aqui dentro disso que você está falando, Gui, seria muito mais um desafio em termos de a gente conseguir encapsular isso de uma forma que seja inteligível e entendível pelos grandes players
e podem aportar dinheiro e podem incentivar o crescimento das questões de sustentabilidade no país, porque assim, o Brasil é sempre um bom alvo, né? A gente é uma grande vidraça pelo tamanho e pela importância e relevância na produção, não só de alimentos, mas numa produção global, né? Por conta dos recursos naturais que nós temos aqui. Então, está faltando uma amarração mais a nível de conhecimento mesmo, isso é mais acadêmico para poder conseguir a gente ter um melhor posicionamento no mercado internacional? Eu acho que é uma somatória, né? Não só acadêmico. Você tem que ter também um sistema político que ajude você a trazer negócios sociais para o Brasil. Hoje a gente trabalha com mais de 400 cooperativas de catadores no Brasil, são 10 mil cooperados na base, e isso, sim, foi na raça, né? Foi sozinho. Você não tem até a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Sim, mas ela é uma política cobradora, não é uma política que te fomenta negócios sociais. Ela sempre diz assim, ó, você que tem uma empresa que vende produtos no mercado, você tem que garantir que 22% das suas embalagens vão ser recicladas no Brasil, isso vai aumentar para 45% e 70% lá na frente. Mas não é um momento assim, ó, Bumera, você que está ajudando a cooperativa, você tem essa linha de crédito para você fomentar mais cooperativas e montar mais cooperativas. Só 10% no Brasil hoje tem coleta seletiva no país, quer dizer, praticamente zero. E a cooperativa é uma grande possibilidade para isso. Só que você não tem dinheiro para montar cooperativa modelo, que é uma cooperativa muito mais inteligente, no sentido de equipamentos, layout, com acesso à educação, formação de novos cooperados. E a gente está fazendo tudo na raça, tudo investimento próprio para montar a cooperativa e para ajustar e melhorar a vida dessas pessoas. Então, o negócio social tem que ser não só acadêmico, mas também estrutural, para você pegar o seu dinheiro que estava numa empresa, sei lá, comum, e tirar o seu dinheiro de lá e colocar numa empresa como a nossa, ou outras que estão fazendo o impacto social e ambiental no país. Por que eu vou fazer, sabe, se já tem lá um setor estruturadinho, com todas as leis desenhadas, tudo certinho, por que eu vou me arriscar aqui? Então, esse é o desafio que a gente está vivendo em negócios sociais no país. Mas, de novo, a gente está com uma agenda muito positiva nesse sentido. Muitas grandes empresas estão, por conta própria, investindo em negócios sociais e ambientais no país. Porque elas precisam dar uma resposta para a sociedade do que elas estão sendo questionadas. E sozinhas elas não estão conseguindo fazer, são muito grandes, são transatlânticos, e já vem o DNA deles há muito tempo desenhado dessa forma. Então, você usar uma startup, você usar um negócio social para te ajudar a acelerar essa roda, está acontecendo demais. Muitas acelerações acontecendo, muitas empresas pontes fazendo essa conexão entre o grande e o pequeno para esse dialeto acontecer. Tem muito isso, né? Tem problema de dialeto aí, né? Tem um cara que está no meio de uma floresta, que faz um trabalho magnífico, mas não tem a linguagem de um condado aqui em São Paulo, Vila Olímpia, né? Você precisa traduzir essa conversa. Então, estão nascendo empresas pontes fazendo isso. Então, isso é genial. Esse ecossistema de inovação é super interessante. E parou aquele papo de 5 segundos de um pitch de elevador, sabe? Aquele negócio que a gente trouxe um pouco de fora, que, cara, você tem que ter tempo para falar o que você está resolvendo. Você está vivendo na floresta 20 anos da sua vida, você tem que ter tempo para falar com o executivo, falar assim, cara, senta aí que eu vou te contar umas historinhas. Entendeu? Então, isso está tendo mais calma, isso está tendo mais agenda. Não tem mais aquele negócio, eu sou o diretor da empresa tal, você tem 5 segundos para falar da sua ideia, para ver se eu invisto em você. Esse papinho, eu percebo que está acabando e tá surgindo agendas sérias e de compromisso entre as grandes empresas e as empresas que estão podendo ajudar a impactar. Muito bom saber isso, né? Porque realmente é uma mudança de mentalidade que acaba dando um outro ritmo e bastante positivo do trabalho que tem que ser desenvolvido. Realmente não faz sentido, né? Se a gente está falando com um público como a Frineia atua, né? Lá no Norte e Nordeste, imagina colocar o sujeito para fazer um pitch de 3 minutos. Imagina, não vai acontecer. Não existe. Né? Tudo tem história, né? Eu acho que, assim como nós temos toda uma infra no Brasil, que é bastante relevante, né? Em todos os sentidos, tem o lado também de modelo de mentalidade, né? É diferente, né? A gente tem que desenvolver o nosso próprio para poder ter essa presença no mercado. A gente fala uma frase rapidinho na empresa, assim, o mesmo ser humano que inventou o problema é o que vai inventar a solução. Não vai ter um marciano que vai descer aqui e vai falar assim, façam diferente, entende? É a gente. Só que a gente tem que estar com o tabuleiro mexido. Mexer um pouco no tabuleiro que sempre foi. E escutar mais gente, sabe? Eu aprendi uma vez, na época tive a oportunidade de participar de um projeto no Media Lab lá no MIT, e é isso, para resolver um problema de câncer, tinha na sala publicitário, sociólogo, médico, obviamente, engenheiro, para resolver um problema de câncer. Quer dizer, então essa
múltipla inteligência é o que vai trazer inovação social e ambiental para grandes volumes, né, para grandes negócios. Posso fazer uma complementação sobre isso, né? Sobre essa questão que você perguntou da educação, um pouco do que o Gui estava falando. O que eu vejo também é que a gente precisa criar oportunidades para pessoas que estejam fora dos grandes centros poderem acessar os recursos e principalmente conhecimento, porque a gente ainda tem um gap muito grande em relação à educação. Esse é um problema que a gente precisa continuar conversando. Então, o acesso à educação que a gente tem no Sul e Sudeste é muito diferente do acesso que a gente tem, por exemplo, na região Norte, quando a gente olha índices de alfabetização. Então, uma outra questão é, além de eu levar a educação e permitir que essas pessoas acessem informação, acessem conhecimento, para que elas consigam, inclusive, apresentar projetos, criar projetos, e criar suas próprias empresas, suas próprias cooperativas, suas próprias associações. Porque um dos problemas que a gente ainda enxerga é que, mesmo com produtos amazônicos, tem muita empresa pagando ICMS em São Paulo, em Curitiba, no Rio de Janeiro, e aí a gente não está circulando valor, não está gerando valor para aquele território. Então, essa é uma outra questão que a gente precisa vislumbrar, como que a gente resolve, né? A gente está falando da questão, que a Fliné frisou agora, da questão de educação, da questão da melhoria já na base, né, como uma das formas de dar um pouco mais de impulso e agilidade, né, para que a sustentabilidade, os princípios de sustentabilidade sejam melhor aplicados. Né? Vocês têm alguma ação nesse sentido, em termos de melhorar? Vocês têm o Instituto BRF, né, que tem uma presença bastante grande no país. Como é que vocês estão vendo toda essa questão da inovação e educação? Formação é fundamental, né, Fábio? Assim, mesmo dentro da nossa companhia, eu estou na BRF há 6 anos, por exemplo. Até você entender como funciona, não, esse processo tão longo, como eu falei, você viveu um ciclo, muitas vezes, né, de produção suína, um ciclo de quase 4 anos, um ciclo de produção de frango, um ciclo de 18 meses. Então, não adianta, né, assim, a gente pega muitas das novas gerações, mesmo formadas aqui, né, na região sul-sudeste, onde a gente fica, muitos eles vêm, ficam 2 anos e vão para uma outra posição, então também não entende na sua totalidade o que é todo esse ciclo produtivo, quais são, né, todos os entraves e possibilidades que a gente tem nessa cadeia. Dentro do Instituto BRF, a gente tem uma série de ações, né, nas comunidades onde a gente atua, tanto, vamos falar, ações mais emergenciais, que foram, de alguma maneira, suscitadas pelo Covid, mas também de formação, de capacitação. Isso né, uma das atividades que a gente faz. Todo esse trabalho de estruturação, de educação, de colaboração, desse super ecossistema mesmo de desenvolvimento que a gente faz dentro e fora do Brasil, e não somente, né, nos rincões mais abastados, eles não são benevolência da companhia. Elas já entenderam que esse processo de geração de riqueza, ele é fundamental para a perenidade dos processos. Quando a gente fala de ESG, né, tem uma parte de social and governance, que aqui é fundamental, que a gente tem que abraçar, começou muito forte com compliance, mas quando a gente olha da parte do social, as pessoas têm que conseguir viver minimamente com aquilo que elas recebem também dos seus salários, e a gente perdeu, e eu mencionava até um pouco do êxodo, né, que a gente teve, não é somente um êxodo rural, eu acho que é um êxodo industrial também, porque, assim, as condições de trabalho, elas têm que ser muito melhores, as possibilidades têm que ser muito melhores, para que a pessoa prefira se desenvolver, aprender e crescer, né, numa carreira dentro de uma fábrica de alimentos, de uma fábrica de qualquer atividade industrial, aquela prefira... Mesmo no campo, né? Dificuldade de fixação da pessoa no campo. Exato, mas assim, a gente tem que dar as condições para ela ficar lá e não estrangulá-la, né? Não estrangulá-la financeiramente, e não estrangulá-la em termos de concorrência, e não colocar condições que são ruins, mas qualificá-la, né? Então, a gente tem levado muito, até nesse sentido, Fábio, bastante tecnologia. Até porque quando você pega alguns centros produtores um pouco mais desenvolvidos, você já está na 3ª geração familiar, né, naquele pedaço de campo. E ele não quer receber um telefonema do nosso pessoal de agro. A gente quer controlar tudo, né, tudo pela palma do aplicativo. E dá para eles as informações que até então só ficavam dentro das mãos do nosso time de gerenciamento de commodities.
eles devem ter acesso às mesmas condições climáticas, ao mesmo conhecimento, à mesma gestão de solo. Então, tudo isso que antes acabava ficando fechado, quando a gente fala de um ecossistema, o ecossistema, eu sempre falo, tem a parte de inserção, mas tem a nossa parte também de colaboração e de entrega do outro lado. Falando parece muito fácil, mas eu deixo muito claro aqui até para o Gui, para a Finé, que não é nada fácil. Dentro de uma grande companhia, tem uma série, né, assim, tem uma série de arcabouços, tem uma série de normativas que o meu trabalho de dia a dia, de certa maneira, é desafiá-los, como se a gente fosse, de certa forma, um próprio ombudsman dentro da companhia. É uma loucura, é muita coisa para articular. Agora, fazendo uma coisa mais pontual, e aí fica uma pergunta um pouco crítica para vocês, tá? Se fosse elencar uma prioridade dentro das estruturas que vocês têm, qual que seria essa prioridade para a gente conseguir, primeiro, a preservação do ecossistema e o crescimento sustentável? Tá? Então, vamos começar pelo Gui novamente, já que ele está na ponta. Pergunta boa essa. Complicadinho. Eu acredito, é bem complicada, mas boa. Eu acredito muito em equilíbrio em tudo, né? Em tudo, tanto em tudo que a gente vive, né? E eu acho que, trazendo um pouco na visão de ecossistema, e eu vejo o ecossistema como um modelo, trazendo um pouco para o nosso recorte de inovação aqui, ele tem que estar de uma forma harmônica e que todo mundo entendendo o seu papel e sua colaboração para ele, e de ao mesmo tempo sendo complementar. É difícil você inovar quando você tem overlap de funções dentro daquele projeto, dentro daquela visão de futuro. Né? Infelizmente, o ser humano ele é egoísta by design. Né? Desde a nossa formação como ser humano, a gente virou egoísta. Né? Então, você tem que criar esquemas ou processos onde que a colaboração realmente aconteça. Eu vou falar do meu mundo aqui, né? Como eu falei, a gente teve que traduzir muito dialeto de cooperativa de catador para grandes diretores, grandes C-level de empresa para entender a importância de fomentar esse negócio no Brasil. Só que se a cooperativa não está realmente sendo beneficiada, ela se sente usada. Sendo usada, ela abandona o projeto no meio e boa. Não tem aquele, mas tem um contrato. Cara, meu contrato é minha vida, minha contrato é meu recebimento diário, meu contrato é meu filho que eu tenho que pagar a escola dele ou o alimento dele. Esse é meu contrato de vida. Não, mas você assinou com a multinacional. Cara, me processa. Meio que isso, né? Tipo, a minha realidade é outra. Então, se o sistema não está harmônico com essas várias posições, você não tem crescimento de ecossistema de inovação. Você vai ter uma ou outra empresa sendo beneficiada por curto prazo, e como eu falei hoje, a rede social escancarou tudo, né? Então, você acaba um projeto, pode dizer ser maravilhoso, em muito pouco tempo. Então, eu acredito, a minha palavra é equilíbrio. Você tem que estar... e aí você tem ferramentas hoje que você consegue criar inovações e de uma forma organizada, onde que todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Hoje, por exemplo, a nossa empresa é a fabricante exclusiva de uma grande petroquímica de resinas recicladas no Brasil. Né? Eu era uma startup quando começou esse projeto, hoje a gente tem aí um outro tamanho, né, de negócio, mas por que uma grande petroquímica que tem dinheiro, tem expertise, tem PhDs, tem fábricas, não fez eles mesmos as resinas recicladas? Justamente porque eles entenderam que o ecossistema que foi criado, com cooperativa que abastece nossas fábricas, que gera, cada tonelada produzida gera 3,5 empregos sociais no Brasil, que tem cientista com a gente, professor, meu laboratório hoje está dentro da universidade, de propósito, em vez de estar na fábrica, está dentro da faculdade. Porque eu trago professor, eu trago aluno, eu pago bolsa de aluno que não tem dinheiro para pagar faculdade boa para estudar engenharia de materiais, tal. Então, você cria um fomento de ciência, que a gente chama ciência com consciência, né? E aí, quando uma gigante petroquímica que precisa dar uma resposta para a sociedade, que precisa ter material reciclado no seu portfólio, em vez de investir por conta própria, escolhe uma scale-up para fazer isso para ela no país, agora estamos escalando para outros lugares. Então, isso é um exemplo de ecossistema equilibrado. Todo mundo aqui está feliz. A cooperativa tem garantia de compra, abastecimento e melhoria de layout de trabalho e respeito pelo trabalho. A petroquímica tem um portfólio de produtos com qualidade, rastreável, enfim, com uma resposta para a sociedade. A academia está fomentando novos alunos e dando voz a professores fantásticos que tem lá dentro, e a gente tocando esse negócio todo. Então, é um pouco do exemplo que eu acho do foco, é o equilíbrio e a harmonia de como organizar esses tentáculos aí da inovação.
O que você vê em termos de prioridade? Numa grande companhia, a principal coisa que a gente tem que ter é a abertura, né? As companhias, elas cresceram em processos de desenvolvimento extremamente verticalizados e fechados. O Gui foi muito feliz no começo quando ele falou, né, da gente buscar sempre vantagens competitivas, e isso nasceu porque foi tudo feito em código fechado. Tudo foi feito em código fechado. A gente não tinha abertura para nada. Quando a gente tinha alguma aquisição de alguma tecnologia, a gente comprava essa tecnologia, né? Era 100% das grandes companhias, feita 100% por um talento local. Então, viveu-se um momento de desenvolvimento onde, de certa maneira, isso exauriu-se as cadeias onde elas estavam inseridas, né? Porque você só considerava aquele único fluxo. Com esse novo modelo que a gente vem de trabalho, a gente trabalha muito realmente um modelo colaborativo, ecossistêmico, tem uma série de consequências positivas para todo mundo, mas que mudam muito o modelo de atuação de uma companhia tradicional, de uma companhia longeva, secular, como é, por exemplo, a BRF, que ao invés de eu falar, por exemplo, de um programa de patentes ou de propriedade intelectual, eu falo de um programa de co-desenvolvimento, de uma coautoria, onde esses royalties são gerados para todo mundo. Ao invés de falar de um desenvolvimento, de um produto, de um processo nas minhas fábricas, eu faço de um fomento, de um investimento num setor público ou privado, num setor acadêmico, onde ele possa desenvolver. Quando eu falo que eu tenho que desenvolver, por exemplo, novas proteínas dentro das unidades regulares da companhia, não vai acontecer, porque a dor da eficiência do dia a dia, que essas companhias também precisam integrar, elas vão eclipsar e vão, né, de certa forma, sequestrar todos os recursos e cérebros que poderiam estar lá atuantes. Então, você colocar isso também em outros centros de desenvolvimento é fundamental. Só que, assim, gente, colaboração, né, e é um grande desafio, ele tem que gerar riqueza para todo mundo, né? Ele tem que ser realmente uma coisa 50-50. Não é porque nós somos uma grande companhia que a gente tem algum benefício por isso, a gente tem mais força. Não, as relações de negociação são iguais. As empresas estão prontas para isso, Fábio? Não, mas elas estão caminhando nessa direção. Elas sabem que tem que ser nessa direção. E elas precisam também de pessoas que tenham liberdade dentro das suas unidades de negócio para atuar nesse caminho. Quando eu até falei mais cedo que acaba funcionando num processo de ombudsman, e assim tem que ser. A única diferença é que, ao invés de somente você relatar, né, alguma coisa que poderia ser melhorada, você tem que atuar, né, para que isso seja melhorado. Então, a gente sempre se vê como parte do processo, parte do problema, mas também a gente entende que o nosso papel é buscar muito a solução do lado de fora. E que bom que nesse aspecto do agronegócio, o Brasil é um celeiro muito importante, e que bom que quando a gente fala de ESG, a gente tem que ser, e a gente tem todas as potencialidades para ser aí um protagonista. Frineia, a gente acabou agora a COP26, foi discutida mudanças climáticas. Você acredita que os resultados dessa conversa vão ser positivamente refletidos aqui nos nossos negócios no Brasil? Eu acredito que sim. Mesmo que a gente não tenha um reflexo no curto prazo, a gente acaba tendo um reflexo aí no médio prazo, e também por conta dos investimentos, que é um pouco do que o próprio Gui trouxe, né, e o Sérgio no começo, falando do tipo de demanda que a gente tem dos investidores. Porque mesmo que o Brasil não se posicione de uma maneira assertiva, quem investe no Brasil hoje, seja por meio de investimento direto, né, de fundos ou de doações, as exigências para que a gente trate a questão de mudanças climáticas e conservação da biodiversidade vão ficar mais fortes ainda. Então, acho que tem até essa questão, né? Porque a gente estava falando de alimentos. Como é que a gente vai garantir produção de alimentos no futuro se a gente não está olhando para o impacto que as mudanças climáticas terão sobre as espécies, sobre esses cultivares que hoje alimentam a mesa do brasileiro e na verdade, a gente também exporta. Então, se a gente não tiver clareza e definição de como a gente precisa se comportar do ponto de vista de conservação da biodiversidade, conservação das florestas, que, por consequência, garante conservação de recurso hídrico e garante, em última instância, a produção de alimentos, a gente não vai manter a nossa própria espécie. Então, não é nenhuma questão mais só política ou social, uma questão de demanda de empresas. A gente precisa garantir que a gente continue minimamente plenos aqui como espécie.
e para isso a gente precisa seguir essas orientações e tentar diminuir, de fato, as emissões, sejam elas de metano ou de carbono, né, de CO2, para a gente, de fato, ter mudanças, né, que a gente estava falando, como é que a gente muda? Então, como é que a gente muda? Uma das coisas mais importantes é a gente olhar com muito mais cuidado, com muito mais clareza para o que os cientistas estão trazendo para a gente em relação a mudanças climáticas e conservação da biodiversidade, porque esse link é claro, né? Basta agora, principalmente quem está aí se comprometendo com o ESG, não só relatar, como foi o que o Sérgio falou, né? Não é só relatar, quais são as ações que as empresas, as entidades, as companhias e os estados estão fazendo, de fato, para trazer uma mudança para melhor para a espécie humana como um todo. Gui, você gostaria de dar um complemento em cima disso que a Finéia está falando? Sim, eu queria fazer uma ponte traduzindo isso para os desafios que os CEOs estão tendo daqui para frente, né? A partir do momento que estão discutindo os impactos globais aí em COPs e outras agendas, eles começam a ter que tomar decisões diferentes, né? Então a gente está percebendo claramente nas nossas conversas com grandes empresas, médias e tanto empresas de fora ou brasileiras, que tem 3 grandes linhas de trabalho. Uma é garantir que a produção deles seja uma produção decente, de zero aterro, de respeito à comunidade local, ao agricultor local e, se caso for indústria, ao fabricante daquela região, sem impactar aquela cidade onde aquela fábrica está instalada. Então, é a preocupação do interno, né? Como é que eu vou produzir melhor? O outro é a questão do net zero, quer dizer, como é que eu sou uma empresa que sou carbono zero? É um grande desafio. A partir do momento que você está no mundo há 100 anos, há 80 anos, 50 anos, e faz desse jeito sempre, como é que eu mudo isso? Então, esse é um grande desafio que os CEOs estão tendo que lidar, porque é mudar o transatlântico no meio do caminho. Quer dizer, como é que eu faço isso? E aí a gente falou bastante sobre essas conexões entre pequenas empresas, startups, faculdades, enfim, esse ecossistema todo de inovação que a gente conversou, que vai ajudar a mudar a forma de pensar. E, por fim, o impacto que esse produto, pós a vida dele, que ele colocou no mercado, vai impactar a sociedade. Porque é muito difícil desenvolver um produto, gastar alguns bilhões em marca, em desenvolvimento, em fábrica, e ver ele boiando no oceano, e é isso que vai para a rede social. Quer dizer, é a marca que está boiando ali, é a marca que vai ser impactada. Como é que eu faço para por mais que todos sabemos que não vai boiar sozinho, foi alguém que jogou errado e foi para algum lugar errado, mas é a marca que está lá, é a marca que está sendo impactada. Então, esses 3 grandes desafios, que é produzir de forma limpa, zerar o carbono e se preocupar com o impacto do pós-consumo, é o que a gente está vendo muito forte nos nossos projetos de economia circular e ESG, e agora fortalecido com o que está sendo discutido na COP e o que foi discutido no Fórum Econômico Mundial esse ano, que a gente teve a honra de participar e representar o Brasil para fazer economia circular. Quer dizer, não tem como você não ser uma empresa que olha o social e olha o ambiental e, obviamente, a governança hoje em dia no mundo. Isso é muito bom, é uma agenda muito positiva e está ficando cada vez mais fácil a conversa, né? O dialeto está chegando no leigo e isso é muito legal, vai provocar muitas mudanças. Eu não queria ser CEO nesse momento, tem muita coisa para fazer. Mas tudo bem, se cada um pegar o seu chapéu e tomar conta do problema com toda a responsabilidade e respeito à sociedade, ao futuro que nós temos aí pela frente, a gente vai conseguir chegar a um bom denominador comum e resolver muito problema. Bom, gente, o nosso tempo aqui, infelizmente, já está chegando ao fim. Gostei muito da conversa com vocês, poderíamos continuar essa conversa por muito mais tempo. A gente espera novamente ter a oportunidade de convidá-los para aprofundar em cada um dos temas, mas realmente foi muito bom, muito positivo, e espero que quem esteja nos assistindo também tenha gostado e pode encaminhar perguntas, pode fazer comunicação com a gente vai ter prazer em interagir com todos, tá bom? Então, obrigado e até a próxima.